Fala pessoal, beleza? Nós vamos continuar hoje com Mateus capítulo 10. Pessoal, esse capítulo é maravilhoso, porque aqui a gente vai descobrir, né, nós vamos quem Jesus escolheu para seguir ele, né? São 12 discípulos. E é muito interessante, pessoal, que a gente vai ver a forma que Jesus escolheu, né? Como ele escolheu. E qual que foi o intuito, como ele começou o ministério dele com essas 12 pessoas. E é muito legal também, pessoal, que Jesus deixa muito claro, né? Se você for estudar a história da igreja primitiva, é sempre de 2 em 2. Você nunca vai fazer nada sozinho. Jesus, o Filho de Deus, imagina, ele escolheu 12 pessoas para ajudá-lo. E sempre mandava para missões de 2 em 2. Você nunca vai fazer nada sozinho, né? O casamento é um grande exemplo disso. É bom estar com alguém, né? Então você não nasceu para estar sozinho. A Bíblia, as Escrituras dizem que quem anda sozinho busca seus próprios interesses, né? Não se dá mal. Então, beleza? Vamos começar. Conforme todo vídeo eu faço, eu vou parando. Coisas interessantes que dê para explicar de forma minuciosa, eu vou parando. Então, vamos lá. Aqui começa já ele escolhendo os 12. Então, Jesus chamou seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos e curar todas as doenças e enfermidades. Então, eles tinham autoridade. Estes são os nomes dos apóstolos. Eu vou ler, depois eu vou explicar um por um, tá? Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Pessoal, essa primeira parte aqui é muito importante, porque aqui são os pilares, né? São os pilares da igreja, como começou a igreja. Pedro, né? Tinha grande liderança, destaque. Eu nem vou falar muito sobre ele, porque a gente vai ouvir falar muito dele durante a leitura dos evangelhos. Ele era o homem de destaque, a liderança de Jesus. Depois tinha irmão, que é André, que é irmão de Pedro, e foi um dos primeiros discípulos de Jesus, pessoal, e teve um papel importante, André, de levar pessoas até Cristo, inclusive o próprio Pedro, tá? Então ele levou muitas pessoas até Cristo. Depois teve Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, pessoal, ele foi muito importante para a igreja também, o início da igreja, fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, junto com Pedro e João, foi um homem de muita importância, e foi, infelizmente, o primeiro dos apóstolos a morrer, como mártir, né? Foi o primeiro deles. Herodes mandou matá-lo, a gente vai ver depois no decorrer dos evangelhos. Aí teve João também, né? O irmão de Tiago, autor tradicional do evangelho de João, né? Das 3 cartas de João e também de Apocalipse. Pessoal, esse homem foi fundamental também. Ele foi conhecido como o discípulo amado, né? O discípulo a quem Jesus amava. Então, esses 4 discípulos foram muito importantes, né? Eram os mais íntimos. Na verdade, pessoal, quem eram os mais íntimos de Jesus? Pedro, João e Tiago. Quem era o mais íntimo? Mais íntimo? João, o discípulo do amor. Beleza? Então vamos lá pro versículo 3. Filipe e Bartolomeu, mais 2. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Tá vendo? Sempre de 2 em 2, pessoal. Então vamos lá explicar sobre eles, né? Filipe, pessoal, ele foi chamado diretamente por Jesus, né? Que a gente vai ver no evangelho de, acho que João, capítulo 1. Ele foi diretamente chamado por Jesus. Ele levou, pessoal, Natanael para conhecer Jesus, Filipe, mostrando o seu perfil evangelístico. Então Filipe era evangelista, tá? O Filipe é evangelista. Ele era muito usado para trazer pessoas para o evangelho. Em João 14, 8, a gente vai chegar em João, né? Então um pouco, é o último evangelho, né? O 4º evangelho. Ele diz assim, ele pediu a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, dando ocasião, pessoal, para uma das maiores revelações de Jesus Cristo sobre essa unidade com o Pai. Então é linda essa parte. Depois teve Bartolomeu, né? A maioria dos estudiosos, pessoal, identifica Bartolomeu como Natanael. E Natanael, pessoal, parece também João, como um homem sincero, de quem Jesus disse. Quando encontrou ele, falou, eis um verdadeiro israelita em que não há dolo, não há mentira. Então, Jesus elogiou Natanael, era um homem sincero, que falava o que vinha no coração dele. Depois ele escolheu, como forma eu li aí, Tomé, conhecido por ter duvidado da ressurreição, até ver Jesus pessoalmente. A gente vai ver também no evangelho de João. Pessoal, eu particularmente, tá? O evangelho que eu mais gosto é João, eu amo João, capítulo 1, 2, 3, depois 14, 15, 16, a oração de Jesus é maravilhoso. O evangelho que eu mais amo é João, a gente vai chegar lá um dia, né? Então vamos estudando enquanto isso. E apesar disso, a pessoa de Tomé ter duvidado de Jesus, ele fez uma das mais fortes declarações sobre a divindade de Cristo. Ele falou, meu Senhor e meu Deus. Então a sua história, pessoal, mostra que dúvidas sinceras podem ser transformadas em fé. Então tem pessoas com muitas dúvidas, igual hoje, mas através de uma dúvida sincera pode ser transformada a vida dela através da fé. Depois tem o Mateus,
que é o autor desse evangelho, o publicano. Pessoal, é muito interessante aqui, né? Mateus, que escreveu esse evangelho, ele faz questão de lembrar o seu antigo ofício, o publicano, cobrador de impostos, né? E ao mencionar isso, pessoal, Mateus destaca a graça de Deus, né? Que transformou um homem rejeitado em apóstolo. Pessoal, por que eu tô falando isso? Você já ouviu nos outros áudios que eu falei. Cobrador de impostos era odiado pelos judeus, odiado, era um homem considerado traidor, porque ele cobrava impostos, o povo dele dava para o Império Romano. Ele também não era, era odiado também pelo Império Romano, porque via ele como um traidor, né? E também um homem de segunda classe, não era romano. Então, pessoal, coitado, apesar de ter uma boa vida financeira, ele era muito hostilizado, ninguém queria andar com um cobrador de impostos, ninguém queria andar com um publicano. Então, ele mesmo faz questão de falar, ó, Jesus me escolheu, olha a moral, já, apesar de ser né, eu ser podre, Jesus me escolheu. Depois ele fala sobre Tiago, filho de Alfeu, chamado de Tiago Menor, né, quem viu The Chosen sabe, né, então Tiaguinho Menor, para diferenciá-lo de Tiago, filho de Zebedeu, beleza? Aí também tem o Tadeu, também chamado de Judas, pessoal, filho de Tiago, em Lucas 6,16 e em Atos 1,13, então aqui, né, Judas é o outro Judas, ele recebeu o nome de Tadeu para distingui-lo de Judas Iscariotes. Tá em João 14:22, pessoal, eu amo João, como eu falei, né? Ele pergunta a Jesus por ele, por que Jesus se revelaria aos discípulos e não ao mundo, né? Ele faz essa pergunta a Jesus. E vamos continuar, vamos pro versículo 4. 4. Simão Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Aqui então termina, pessoal, os últimos discípulos, né? Simão Zelote. Pessoal, Zelote, eu estava fazendo estudo aqui, em grego significa zeloso, fervoroso. Em Lucas 6,15, também chama de Simão o Zelote. Então há duas interpretações principais, tá, pessoal? Um consenso entre os estudiosos. A primeira, pessoal, ele pode ter pertencido ao movimento dos Zelotes, né? Então ele provavelmente veio do grupo, do movimento dos Zelotes. É um grupo nacionalista, pessoal, judeu, que se opunha fervorosamente contra o domínio romano, contra o Império Romano. Ou o termo também apenas descreve seu grande zelo pela lei de Deus ou pela lei ou por Deus. Então, pessoal, não há evidência conclusiva de que ele tenha participado ativamente do partido político dos Zelotes, tá? A maioria das pessoas acha que sim, mas não é nada determinante, não dá para saber. E por último, né, nada mais nada menos, um dos discípulos mais conhecidos é o traíra, Judas Iscariotes, pessoal, é sempre citado por último na lista dos apóstolos, né? E Iscariotes, pessoal, provavelmente significa um homem de Queriote, uma cidade da Judéia, embora existam outras hipóteses também, tá? Era o tesoureiro do grupo, ele que, né, ironicamente, ele que cuidava da tesouraria do dinheiro. Vocês vão aprender que o ministério de Jesus era um ministério próspero, pessoal, é próspero, sabe por quê? A palavra fala, as escrituras dizem que Judas roubava constantemente a bolsa. Se fosse um ministério pobre, cadê os 10 reais que estavam aqui? Cadê os 20 reais? Não, ninguém dava conta. Por quê? Dá a entender que era um ministério próspero, pessoal. Basta falar que Jesus tirou 12 trabalhadores e falou, para de trabalhar e vem me seguir. Pessoal, para manter Jesus e mais 12, no mínimo 13 pessoas, manter sem fazer nada e comer, beber, moradia, tinha que ter dinheiro, né? Tem que para de romantizar, se colocar no lugar desses homens há 2026 anos atrás. Lembrando também que mulheres, a alta sociedade, ajudavam Jesus financeiramente. Está escrito também, a gente vai aprender, beleza? Pessoal, e aí fala, né, que, só para falar de Judas aqui, além de ser tesoureiro, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, né, cumprindo a profecias do Antigo Testamento, como que está escrito em Zacarias, quem já estudou no Velho Testamento. Pessoal, uma lição importante, tá? Olha que interessante, os 12 eram muito diferentes entre si. Mateus era publicano, cobrador de impostos, tinha trabalhado para Roma, para o Império Romano. Simão era zeloso pela causa judaica, né, segundo alguns estudiosos. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. E Judas Iscariotes administrava as finanças do grupo. Então, pessoal, para pensar, é muito louco isso, né? Jesus reuniu 12 pessoas diferentes, né? De origem diferentes, diferentes perfis, completamente distintos para formar um grupo. E ao mesmo tempo, pessoal, a presença de Judas, né, mostra o quê? Que estar próximo de Jesus, pessoal, estar junto com Jesus não garante transformação. Ninguém, né? Porque, eu sou crente, eu estou na igreja, isso não quer dizer nada, pessoal, né? É necessário o quê? Responder a Cristo com a fé, arrependimento diário e perseverança. Então, falar que está com Jesus não quer dizer nada. Até porque, pessoal, até eu ensinei semana passada no estudo bíblico de João, Judas, ele deu vários sinais que ele estava com um caráter corrompido.
julgava muitas pessoas, roubava a bolsa constantemente, ele deu sinais até ele ter uma possessão demoníaca. Na última ceia, Satanás entrou nele, ele teve uma possessão e traiu Jesus, mas ele teve muitas opressões, ele estava sendo muito influenciado e não abriu os olhos. Pessoal, influência maligna existe, beleza? E possessão também existe, isso é bíblico e é real. Bom, mas não é vídeo para isso. Vamos continuar o texto. 5. Cadê? Vamos lá. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em nenhuma cidade dos samaritanos. Pessoal, então, isso é importante, tá? Jesus está falando aqui, ó, você não vai pregar para nós, né? Só para judeus. Você só vai pregar pro nosso povo, né? Pro meu povo, nosso povo. Jesus em vida, ele só pregou para os judeus. O que é samaritano, pessoal, para você entender? É uma raça de sangue misto. Eles não eram completamente judeus, hebreus, né? Era resultante do casamento misto entre os israelitas, povo de Israel, deixado para trás quando o povo do Reino do Norte foi exilado. Lembra? Dois reinos. Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, pessoal, era o maior, tinham 10 tribos. E ele foi deixado para trás e os gentios foi trazido para as 10 tribos pelos assírios, né? Isso a gente aprendeu em 2 Reis. Então, o rei de Assíria levou um monte de povo gentil, pagão, e eles se misturaram entre as 10 tribos, né? E aí eles perderam a pureza de sangue. Isso é absurdo, mas judeu pensa assim, tá? Judeu pensava assim. E o Reino do Sul só teve 2 tribos que não se misturaram, guardaram entre eles, né? Conseguiram manter a etnia, que é a tribo de Judá, onde veio Jesus, e a tribo de Benjamim. Então essas 2 tribos, eles se consideravam hebreus de verdade, judeu. Por quê? Não se misturaram com outras raças. Então tinha muita hostilidade entre os judeus e os samaritanos. As 2 tribos, Benjamim e Judá, você acha, ó, eu sou judeu, sabe aquele? Eu sou de sangue, vocês não valem nada. Então tinha muita hostilidade, eles não conversavam com essas, achavam homens de segunda classe, pessoal. Infelizmente, né, o preconceito, a xenofobia já tem milênios, né, no mundo. Então vamos continuar. Eu parei no 5, agora dá para ir direto, que o texto é autoexplicativo, só vou parar no 12. 6. Antes, Jesus falou, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, que eu falei, só prega para israelita. Por onde forem, preguem essa mensagem, o reino dos céus está próximo. Você sabe uma coisa que é interessante aqui? Deus é Deus organizado, né? Porque ele fala assim, não se dirija aos gentios, a nós, que não somos judeus, e nenhuma cidade dos samaritanos. Mesmo esse povo que tinha um pouquinho de sangue judeu, até que Jesus era preconceituoso. Ele falou, Jesus é Deus de planejamento. Fala, não, você só vai pregar para judeus. Interessante, né? Só vai pregar para judeu. Por onde forem, pregue essa mensagem, o reino de Deus está próximo. Aí ele continua, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Isso é real, pessoal. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Tem um monte de gente cobrando aí, né, pessoal? Mas a ordem de Jesus é de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre para colocarem nos seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno de seu sustento. Por que ele tá falando isso, pessoal? Tem que ser ágil. Ó, já sabia, tem um cronograma aqui, né? Lógico que não falou isso, eu tenho 3 anos e meio para pregar o evangelho para todo judeu, então vamos rápido. Não precisa levar coisa não, você fica na casa de outras pessoas, né? Deus proverá, a gente tem o nosso dinheirinho aqui que estão ajudando, não vamos levar nada para ficar mais ágil, né? Para não ficar pegando as coisas, né? Para ficar uma viagem mais fácil o evangelismo, beleza? 11. Aí ele termina, não leve nenhum saco de viagem, nenhuma túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento, ou seja, iam ter ajuda, iam ter um aporte financeiro, pessoal. Sempre Deus levanta pessoas para abençoar os evangelistas. 11. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fiquem na casa dele até partirem. Então procure alguém que é digno e fique até lá partirem. Ou seja, pessoal, Deus conta com a colaboração de pessoas que têm um coração bom para aceitar missionários, né? Ajudar missionários. Isso é bíblico. 12. Aqui eu fiz uma anotação. Ao entrarem na casa, saúdam-na, né? Ao entrarem na casa, saúdam-na. Pessoal, a saudação dos judeus como que é? Shalom. Isso é um cumprimento entre os judeus. Shalom, paz. Paz. Pessoal, isso é bonito, né? Paz. Sem paz você não faz nada. Você pode ser milionário. Se você não tiver paz, não dormir bem à noite, você não tem nada. É o que eu sempre falo. Tem pessoas que têm paz na favela e tem pessoas que não têm paz em mansões. Que é uma paz espiritual, de dentro para fora. Beleza? 13. Vamos pular aqui. 13.
Se a casa for digna, que a paz de vocês se repouse sobre ela. Caso contrário, que a paz se torne para vocês. 14. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacudam a poeira dos seus pés. Eu li o 14, pessoal. O que ele está querendo falar aqui, pessoal? Sacudam a poeira dos pés. É um ato simbólico praticado naquela época pelos fariseus, pessoal. Quando eles saíram de uma região, uma região gentílica, que não era judaica, e, né, eles faziam eles sacudiam a poeira dos pés. Então aqui representa um ato, pessoal, da cultura deles, de advertência aos que rejeitavam a mensagem de Deus. Jesus falou: sacuda a poeira do pé, não fica insistindo, persistindo, pelo amor de Deus, ouve uma mensagem. Não, sacuda para e vai para frente. Pessoal, não é bíblico ficar implorando, né? Que nem uma mensagem que é muito... até eu falo, às vezes, aceita Jesus. Pessoal, aceita. Como assim você vai aceitar? Jesus sem te aceitar. Dá a impressão que você está fazendo um favor de aceitar Jesus. Pelo contrário, né? Você tem que orar para ele te aceitar e você ter vida eterna. Beleza? Pessoal, não é assim não. Dá a impressão que tem que ficar insistindo. Vem para a igreja. Não, quem convence é o Espírito Santo, pessoal. Fica de boa. Ele não quer, beleza. Vai curar da sua vida, mas eu fiz o que Deus mandou. Se você quer vida eterna ou não, o problema é seu, né? Quem quer ser o Deus? O Deus eterno ou o Deus desse mundo, né? Mamon, príncipe, né? O mamon, o Deus das riquezas. É simples assim, pessoal, né? Daí ficar persistindo aqui. Jesus deixou muito claro que não quer ouvir, sai fora. Sacuda a pedra do pé e vai pregar para quem queira, entendeu? Então é bíblico isso. Vamos lá. 15. Não sei porque a Bíblia pula aqui. 15. Em verdade, lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, que não quis ouvir a mensagem. Prestem atenção, eu os envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Ou seja, nós temos que ser prudentes como a serpente, né? E inocente como pomba. A gente tem que toda hora estar prudente, pessoal. Que nem sempre aquelas pessoas que se acham boazinhas, existem pessoas ruins, né? Existem pessoas que querem atrapalhar nosso trabalho. Isso é bíblico. Existe joio no meio do trigo. A gente tem que ficar esperto como a serpente também. 17. Tenham cuidado, pois os homens entregarão aos tribunais. E os açoitarão na sinagoga deles. Por minha causa, Jesus falou, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, como testemunho a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado a vocês o que dizer. Pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai de vocês é que falará por intermédio de vocês. Então sempre vai ter perseguição. Todos os discípulos teve muita perseguição. Jesus só está falando o que ia acontecer. 21. O que iria acontecer com eles. O irmão entregará à morte o irmão entregará à morte o outro irmão. E o pai entregará o filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão você por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pessoal, tá tudo escrito, tá? Infelizmente o nome de Jesus incomoda. O nome de Jesus pode dividir famílias, isso é escrito aqui. 23. Quando forem perseguidos em um lugar, fujam para outro. Em verdade lhes digo que vocês não terão percorrido toda a cidade de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Pessoal, deixa eu explicar isso aqui, porque, né, a gente tem que, tudo que a gente lê na Bíblia a gente tem que entender. Né, se fizer um estudo profundo, vai entender. Você não vai percorrer tudo antes que venha o Filho do Homem, pessoal. Essa parte discutida, mas é quase um consenso aqui, tá? Jesus se está referindo, pessoal, a sua manifestação em juízo sobre Israel. Por quê? Depois de Jesus morrer e ressuscitou, pessoal, 70 anos depois, ele olhou pro templo, ele olhou certa vez pro templo, lindo, maravilhoso, sabe o templo de Salomão? Não vai ficar pedra sobre... Ele falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra. 70 anos depois, o Império Romano foi lá e destruiu, culminando a destruição de Jerusalém 70 anos depois. Antes desse evento, pessoal, antes os discípulos o quê? Estariam evangelizando a cidade de Israel. Então eles evangelizaram todo Israel e depois veio o cumprimento bíblico, né? Não ficou pedra sobre pedra. Israel foi invadida, destruída, toda a cidade, o templo, tudo, e os judeus foram, né? A diáspora, os hebreus foram morar ao redor do mundo todo. Então se cumpriu uma profecia de Jesus e eles tinham que pregar eles, né, para todo Israel. Por isso que Jesus falou, pregue primeiro para os seus irmãos de sangue, primeiro para os israelitas. Vamos para o 24. 24. O discípulo, olha que interessante isso. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor.
Basta ao discípulo ser como seu mestre, nós temos como Jesus, e o servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebul, o que é Beelzebul? Príncipe dos demônios. Jesus foi chamado de Beelzebul. Pessoal, Jesus foi chamado de príncipe dos demônios. Quanto mais os membros da sua família. Então se prepare, pessoal. Se você for um cristão de verdade, um filho de Deus de verdade, eu vou falar que você é endemoniado, você é louco. Está no pacote, está escrito, está no pacote. Se Jesus, o filho de Deus, só fez o bem, falava mal dele, então, pessoal, não fique admirado que falem mal de você, traem você. Jesus foi traído por Judas Iscariotes. Então ninguém está livre disso, infelizmente. Portanto, não tenham medo deles, 26. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu digo a vocês no escuro, falem à luz do dia. O que é sussurrado nos ouvidos, proclame dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes, tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Só Deus tem esse poder. Não se vê, aí Jesus fala, não se vendem 2 pardais por uma haste. Contudo, nenhum deles, nenhum pássaro cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês são todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. 32. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, ó que lindo, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, me negar, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Pessoal, forte, né? Não vou nem explicar porque está claro aqui. 34. Não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Pessoal, deixa eu explicar aqui, que isso é controverso e interessante, né? Nossa, mas Jesus não é Deus de paz, Jesus não é o príncipe da paz. É, pessoal, mas a verdade é que Cristo aí veio para trazer paz. Paz entre o crente e Deus, né? Entre os homens e Deus, e entre nós, através de Jesus Cristo. Mesmo assim, pessoal, o resultado inevitável da vinda de Cristo é o conflito. Não tem jeito, né? Porque o conflito entre o Cristo e o anticristo. Tem os filhos de Deus e tem os filhos do anticristo também, que querem fazer. Pessoal, tá escrito, vai aprender que na Bíblia, Paulo não se revela, acho que em Filipenses, que é o príncipe da potestade do ar. O mundo é governado pelo príncipe da potestade do ar, né? Satanás, que faz os homens andarem segundo seus desejos e pensamentos. Então, pessoal, você tem 2, ou você tem um senhor, ou você anda pelo príncipe da potestade do ar, que faz tudo que gostou, tudo que você quer fazer, pensar e sentir, você acha que é de você, mas sem influência maligna, você vai viver por ele. Então, você tem que escolher quem que é seu Deus. Está na Bíblia, pessoal. Então, tem o resultado é inevitável, pessoal. Há uma luta entre Cristo e anticristo, entre luz e trevas, entre os filhos de Deus e os filhos do adversário. E esse o conflito pode ocorrer mesmo em membros da família. A gente vai ver mais pra frente, vai estar escrito aqui, né? Pode ocorrer. Então, isso é bíblico. Ele fala, não vim trazer a paz, mas a espada. Por que não, pessoal, por que não há paz no mundo? Para pensar. Porque o Senhor Jesus, que é o príncipe da paz, pessoal, o mundo rejeita o príncipe da paz. O mundo quer andar segundo os seus desejos, que eu falei agora há pouco, que é o príncipe da potestade do ar, segundo os seus desejos e pensamentos. Qual que é a raiz de todo o mal? O amor ao dinheiro. Pessoal, por que tem guerra? Dinheiro. Por que tem golpe de casamento? Dinheiro. Porque tem pessoas que matam uns aos outros, sequestro, dinheiro. Você vê que a maldade tá tudo, a raiz é o dinheiro. E a Bíblia explica tudo isso. A Bíblia é maravilhosa, pessoal. Então as pessoas rejeitam a verdadeira paz. Por isso há divisões, pessoal, nas famílias, brigas, confusões, injustiças. Para que o mal seja combatido, pessoal, é preciso o quê? Assumir a fé na palavra de Deus. Então, a paz de Deus, pessoal, promete para aqueles que creem nele, né? Porque é tudo pela fé. Você tem que crer nessa paz. E dessa forma, só podemos ter paz em nossa alma, pessoal, por meio da comunhão com Deus. É uma paz da alma, é uma paz de dentro para fora que o mundo nunca pode dar. Pessoal, o mundo fabrica tudo, né? É surreal. Bebê de proveta, você pode congelar óvulo, top, a ciência de Deus. Tudo que traz um bem pra gente, pessoal, traz um conforto de Deus. A ciência faz tudo, né? Impotência, ninguém mais fica careca hoje, transplante capilar é louco. Até, tudo que você imaginar a ciência tá fazendo, mas é uma coisa que a ciência nunca vai fazer. Nunca. Escuta o que eu tô te falando, hein? Um remédio que você toma e traz paz instantânea. Nunca mais você vai perder essa ausência de paz. É impossível. Sabe por quê? A paz é espiritual. Isso a ciência nunca vai fazer. Ela tem antidepressivos, tudo, mas você tem que tomar o tempo todo e o efeito colateral é horrível. Agora, algo que você coloca na boca, ela tem um paz, somente é espiritual. Só Deus, só Jesus Cristo pode te dar. Pessoal, né, você tá com um problema, entrega a vida com ele, fala com fé que ele vai invadir você de paz. O problema não vai sumir, né? Vai continuar o problema, mas ele vai ter uma paz que vai te dar força para vencer esse problema. Isso não tem preço. Vamos lá. 35.
Tem que tomar cuidado para não ficar pregando aqui, né? Que é ensino. Vamos lá, 35. Cadê? Pular aqui. Não pense que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Agora 35. Pois eu vim para fazer que o homem fica contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Pessoal, tá tudo escrito. Então, Deus, se acontecer isso com você, já está escrito, porque é algo, a salvação é individual. Agora é lógico, pessoal, você pode orar pela sua família e Deus vai tocar o coração dos seus familiares, né? Vai tocar, porque a palavra de Deus fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus quer salvar você e toda a sua casa. 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Só deixa eu te explicar uma coisa, que tem pessoas, quando a pessoa é nova na fé, não tem uma firmeza em Cristo, isso aí choca. Eu sei que eu passei por isso, eu me converti, isso aí choca. Eu falo, nossa, mas eu amo meu pai, como assim? Pessoal, hoje eu tenho passe e eu entendo totalmente esse versículo de forma muito tranquila, com muita paz. Por quê, pessoal? Se você ama seu pai, a sua mãe, o seu filho, qualquer coisa mais que Deus, isso é idolatria, idolatria. E o dia que Deus me livre, mas você perder essa pessoa, você vai se matar. E outra, pessoal, se você tem um pai, Deus te deu. Você tem uma mãe, Deus te deu. Você tem uma mulher, favor de Deus. Você tem filhos, glória a Deus. Filhos são herança do Senhor, tudo vem de Deus. Você chega à conclusão que a sua vida, seu emprego bom, tudo que você tem de bom vem de Deus. Então, pessoal, se alguém ficar contra, não aceita, ora por ela, mas Deus em primeiro lugar, que Deus vai dar saúde pra ela, Deus vai dar livramento pra ela, Deus vai revelar ela, é tudo por Deus. Você não foge do amor de Deus. Então, Deus em primeiro lugar, porque Ele vai te dar a eternidade. Você tem noção que é eternidade, pessoal? Para pra pensar, se você viver 100 anos aqui, supõe que você é uma pessoa felizarda, você vai viver 100 anos aqui com muita saúde, vai viver 100 anos com qualidade de vida e vai morrer dormindo. Maravilhoso, né? Mas o que é isso? É um poeirinha perto da eternidade. Então, pessoal, a única coisa que tem que se preocupar verdadeiramente é a eternidade. O resto, tudo vai passar, tudo vai passar. Tudo na Terra né, está fadado ao envelhecimento e desaparecimento. Agora nós somos seres eternos, beleza? Quem acha a sua vida perderá, mas quem por minha causa perde a própria vida encontrará. Então a vida é encontrada, a verdadeira vida é encontrada em Jesus. 40, indo finalizar o texto. Quem recebe a vocês, a mim recebe. Essa parte é linda, pessoal. Olha isso. Quem recebe a vocês, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Lembrando que está falando para os discípulos. Então, vão evangelizar. Quem recebe vocês, está recebendo a mim. Aí, 41. Quem recebe um profeta como profeta, receberá recompensa de um profeta. Isso é muito legal. E quem recebe um justo como justo, receberá recompensa de um justo. Pessoal, isso é princípio espiritual. A gente tem que saber honrar as pessoas. Quem recebe um profeta como um profeta. Ou seja, pessoal, receber um profeta como profeta significa acolhê-lo por reconhecer que ele foi enviado por Deus. E não apenas por simpatia ou por, né, sei lá, hospitalidade comum, né? A recompensa, pessoal, não significa que a pessoa se torna profeta. Eu vou receber um profeta, mãe de Deus, eu vou ser igual a ela. Mas que participa das bênçãos concedidas por apoiar a obra de Deus. Isso é maravilhoso. Se você honrar um profeta, você vai receber também a honra de um profeta. Deus também vai te abençoar, né? Aí ele fala, quem recebe um justo como justo. Pessoal, da mesma forma, quem acolhe um homem justo, né, que tá falando do reino de Deus, um homem que anda na verdade, porque reconhece sua fidelidade a Deus, também participa. Você ter acolhido ele, você ter ajudado ele, você ter dado seu tempo a ele, algo para ele, você participa da recompensa ligada a esse ato de fé e serviço. Então, pessoal, o princípio espiritual é o quê? Jesus ensina um importante princípio aqui. Deus valoriza, pessoal, não apenas quem prega ou lidera. Deus também recompensa quem apoia aqueles que fazem a sua obra. Deus recompensa aqueles que apoiam. Por isso é tão importante você congregar numa igreja, pessoal. Porque na igreja todo mundo é importante. A igreja, a Assembleia, o corpo de Cristo, né? É tão importante, Paulo fala que a igreja é a noiva de Cristo. Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Quando você está numa igreja, você está, de alguma forma, pessoal, ajudando a igreja. Nem se for por oração, mas você está orando a igreja. Você entende o seu papel aqui no mundo, pessoal? A única coisa eterna é a igreja. Shoppings ficarão, seus empregos ficarão, os grandes avenidas ficarão, Nova York vai ficar, mas a igreja é eterna. Por isso é importante você congregar numa igreja séria, pessoal. Então Deus também, pessoal, aqueles que ajudam a sua obra. Por isso, pessoal, quem contribui com hospitalidade, com sustento, cuidado ou incentivo aos servos, né, de Deus, participa de certa forma dos frutos desse ministério.
E é interessante também pensar que esse mesmo princípio aparece na epístola de Filipenses, capítulo 4, 14 a 19. Né? Tem uma parte dessa epístola, dessa carta, que Paulo fala, que quando Paulo afirma que a oferta enviada pelos filipenses, né? Paulo levantou uma oferta dos filipenses para a igreja de Jerusalém, estava tendo muita fome. Essa oferta foi creditada em favor deles diante de Deus também. Como vocês ajudaram a igreja, Deus vai ajudar vocês. Pessoal, isso é princípio espiritual. Esse princípio espiritual, quando você entende, muda. Porque tudo que você fazer pro reino, você vai ser recompensado. Olha o que você vai fazer com a intenção. Ó, pai, você não vai fazer assim, logicamente, ó, pai, tô dando, hein, ó. Tô dando dinheiro, fica de olho aí. Não, não é isso. Não é isso. Eu tô falando que quando você trabalha pro reino, para as coisas eternas, você vai colher grandes galardões na eternidade. Muita coisa você vai colher na eternidade. E isso não tem preço, pessoal, né? Vai chegar o grande dia, né? Isso é uma coisa nós temos em comum. Todos vão chegar no último dia, diante do Senhor. 42, e termina assim. Em verdade lhes digo que quem der, mesmo que seja um copo de água fria, coisa sem valor, a um dos menores dos meus discípulos, não perderá a sua recompensa, seu galardão. Pessoal, tudo que você faz. Se você pegar esse vídeo aqui, tô falando sério, tá? Esse vídeo, e mandar para pessoas que não conhecem a palavra, olha esse vídeo aí, você vai receber galardão, porque tudo que a gente faz para Deus, Deus recompensa aqui e na vida eterna. Beleza? Deus abençoe. E em breve estamos juntos com Mateus capítulo 11. Deus abençoe.